tudo que já aconteceu nas 3 primeiras semanas de julgamento do P. Diddy até agora. Se você, assim como eu, tá muito obcecado por esse caso e quer saber todos os detalhes, sem parte 1, parte 2, sem enrolação, esse vídeo é pra você. Então vamos lá. Dia 1. 3 vítimas foram depor e uma delas já foi dada como desaparecida. A família do Diddy já chegou no tribunal fazendo uma grande cena, entrando todo mundo de mãos dadas, enquanto isso o Diddy tava lá dentro lendo uma bíblia esperando. A primeira testemunha foi um dançarino adulto chamado Daniel Phillip. Ele revelou que foi contratado pela Cassie, provavelmente obrigada pelo Diddy, para performar nas freak-offs, que eram aquelas festas bizarras que o Diddy dava onde acontecia de tudo. Ele revelou que em uma delas ele já foi obrigado a urinar na boca da Cassie Ventura, inclusive ela quase se afogou. Nesse momento, nem os filhos do Diddy aguentaram e saíram do tribunal. Também aconteceu o depoimento de um policial que trabalhava como segurança no hotel onde o Diddy agrediu a Cassie. Ele relatou que viu a Cassie Ventura com um olho roxo e viu o Diddy correndo atrás dela de toalha com um olhar diabólico. E que no final, o Diddy deu um bolo de dinheiro pra ele e falou pra ele ficar calado e apagar as imagens das câmeras de segurança. Existia uma terceira testemunha que era uma pessoa bem próxima ao Diddy, que conviveu com ele por muitos anos e ia revelar vários detalhes, inclusive levar provas. Até então ela era anônima, mas ela decidiu revelar o seu nome para dar o depoimento. E pouco tempo depois disso, adivinha o que aconteceu? Não conseguiram entrar em contato nem com ela e nem com o advogado dela, e os dois foram dados como desaparecidos. Dia 2 foi focado totalmente na Cassie Ventura, que é a principal vítima do Diddy, e ela foi depor mesmo grávida de 9 meses. Que coragem dessa mulher, né? Ela revelou que o Diddy fazia questão que ela fosse a grande estrela das freak-offs e chegava a fazer um roteiro de tudo que ela ia ter que fazer. E que algumas vezes tinha uma piscina cheia de óleo de bebê onde ela deveria entrar e sair toda reluzindo. Ela também revelou que nessas festas tinha pessoas famosas e outras pessoas contratadas pelo Diddy para fazer performances várias vezes sem consentimento das vítimas, e isso durava por vários dias seguidos. E a própria equipe de segurança do Diddy era responsável por segurar as pessoas e forçar elas a fazer tudo que o Diddy queria. E até mesmo puniam as pessoas que se recusavam a fazer. A Cassie Ventura também revelou que no começo se sentia obrigada pelo Diddy a participar dessas festas, afinal a carreira dela estava nas mãos dele. E depois isso foi tomando uma proporção muito grande, porque o Diddy gravava todas as coisas que aconteciam nessa festa e ameaçava ela de vazar esses vídeos caso ela se recusasse. Tanto que quando ela começou a apresentar um certo receio de ir nessas festas, a carreira dela começou a afundar. E ela relatou que ela chegou a gravar 9 álbuns, mas o Diddy não permitiu que fossem lançados. Ela também revelou que o Diddy afirmava publicamente em todos os lugares que tinha um harém de mulheres, mas que a Cassie era só dele. A Cassie Ventura também revelou um novo nome ligado ao Diddy, a Christina Coran. Ela era uma espécie de assistente do mal do Diddy, um braço direito dele, que ajudava a organizar todos os detalhes das freak-offs. Supostamente, ela que comandava um esquema de tráfico sexual e recrutava as pessoas para essa festa, inclusive menores de idade. O curioso é que antes do julgamento ela sumiu do mapa, inclusive sumiu de todas as redes sociais. Dia 3, ainda focado na Cassie Ventura, que levou vários prints de conversas, fotos e vídeos. O que o Diddy não contava é que ela tinha tudo registrado, inclusive fotos dela onde ela tinha sido agredida pelo Diddy. Ela revelou que já chegou a participar de mais de 100 freak-offs e que com o passar do tempo tinha que se medicar, ou melhor, se entorpecer para aguentar tudo que ela era obrigada a fazer nessas festas. Ela chegou a ficar quase viciada em cetamina, que é um medicamento usado como anestésico bem forte, que pode causar até alucinações e pode prejudicar bastante o sistema urinário. E que por isso ela acabou desenvolvendo uma condição de infecção urinária crônica. Mas ela afirmou que o Diddy não gostava que ela se entorpecesse, ele queria que ela sentisse e lembrasse de tudo. Afinal, como ele mesmo dizia, uma boa freak-off é quando todo mundo se lembra. Ela revelou que até hoje também tem várias cicatrizes na boca devido ao sexo oral forçado. E que essas festas eram praticamente maratonas de que ela demorava dias para se recuperar. E que para isso o Diddy tinha tudo. Tinha um cozinheiro que fazia comida para as pessoas se alimentarem e um médico que aplicava medicação intravenosa, uma espécie de soro de nutrientes para ela se recuperar e já participar de outra. A Cassie Ventura também relatou uma linha do tempo de todas as agressões que ela já sofreu do Diddy desde o início do relacionamento. Eles começaram em 2005, quando ela tinha apenas 22 anos e ele tinha 37. A primeira agressão foi em 2007. Eles haviam ido para um restaurante
restaurante e lá ela viu o Diddy flertando com várias mulheres. Na volta pra casa, ela foi contestar ele e ele se enfureceu e deu uma pancada tão forte na cabeça dela dentro do carro que ela chegou a cair no chão do carro. Em 2009, eles foram pra uma festa e lá o Diddy simplesmente começou a surtar por ciúmes. E mais uma vez no carro, a Cassie foi contestar ele e ele se enfureceu de novo. Ele chegou a pisar na cabeça dela contra o chão do carro durante 15 minutos. E depois disso, trancou ela em um quarto de hotel durante uma semana para ela ficar lá até que sumissem todos os hematomas. Em 2011, eles deram um tempo e a Cassie Ventura acabou tendo um breve relacionamento com o rapper Kid Cudi. E no dia que o Diddy descobriu, ele saiu de uma free coffee que ele tava e foi direto para casa dela ameaçar ela com um abridor de vinho. E lá ele falou que adoraria que os amigos do Kid Cudi vissem o carro dele explodindo com ele dentro. Adivinha, algumas semanas depois, o carro realmente explodiu. Em 2013, eles já haviam voltado e ela relatou que chegou a ser agredida simplesmente porque demorou a fazer as malas. E que ele bateu a cabeça dela tão forte na quina de uma cama que chegou a cortar a sobrancelha. Ela estava fazendo as malas para ir pro Festival de Cannes com ele, mas olha só, no avião ele começou a ameaçar ela. Ele pegou o notebook e começou a mostrar os vídeos das free coffees para várias pessoas próximas. Tudo isso para obrigar a Cassie Ventura a participar de outra free coffee que ia acontecer assim que eles chegassem no destino do voo. Em 2018 eles finalmente terminaram, mas não para por aí. Eles marcaram uma conversa em um restaurante para encerrar de vez esse assunto. Ela relatou que nessa conversa o Diddy foi bastante brincalhão, gentil com ela, aceitou tudo tranquilamente e até se ofereceu a levar ela para casa. Mas chegando lá, ele obrigou ela a ter relações contra a vontade na sala da própria casa dela. Sim, é aquela palavra que começa com E que vocês pensaram, mas eu não vou falar aqui porque é muito pesado. Dia 4. Como até então a Cassie Ventura contou sua versão dos fatos, agora foi a vez dos advogados de defesa do Diddy contestarem isso. E ficou bem clara a estratégia suja da defesa dele. Eles fizeram algumas perguntas como: você já amou ele? A Cassie Ventura respondeu que sim e acreditava que o Diddy também a amava. Eles perguntaram se durante esse período que eles estiveram juntos havia relações com consentimento. E a Cassie Ventura respondeu que sim. Eles mostraram algumas mensagens onde o Diddy sugeria que eles fizessem swing, aquele negócio de troca de casais. E perguntaram por que, afinal, ela foi para a primeira free coffee. E ela disse que aceitou porque ela gostava dele e sabia que se ela não fosse, ele ia achar outra pessoa que fizesse o que ele gostava. Eles perguntaram se a Cassie achava que o Diddy usava substâncias abusivamente. E ela respondeu que sim. Tá dando para entender qual é essa estratégia dos advogados de defesa do Diddy? É confessar algumas coisas para fazer o júri acreditar em tudo que eles estão falando. Para se ele não foi inocentado, ele pegar a menor pena possível. Por exemplo, ele agrediu ela, mas não chegou a fazer sem consentimento. E se ele agrediu é porque estava sob efeito de drogas ou em abstinência, entrando em surto. Se você tá gostando do vídeo até aqui e acha que eu mereço, já deixa um like e se inscreve no canal para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Nesse dia, a Cassie também revelou toda aquela polêmica sobre os óleos de bebê. Ela disse que não tinha drogas presentes no óleo de bebê e que era mais uma coisa de fetiche, o que reforça ainda mais aquela teoria, as especulações que existem de que esse óleo de bebê era usado para que as pessoas não deixassem impressões digitais e que quando fossem forçadas a fazer o que não queriam, elas ficariam com o corpo muito escorregadio para não conseguir fugir. Durante o julgamento vazou um outro processo que é meio bizarro. Uma mulher afirmou ter sido violada pelo Diddy em 2001. Ela relatou que o Diddy segurou ela pelo pescoço e com uma das mãos segurou os dois braços dela e com a outra mão abriu sua calça, abriu o cinto e colocou o seu pra fora. E que a única coisa que fez ela se sentir um pouco aliviada foi perceber que o órgão do Diddy era fino, pequeno e do tamanho de uma barrinha de chocolate chamada Tootsie Roll. Dia 5. Os relatos no tribunal foram tão pesados que a Cassie Ventura chorou. A Cassie já tinha relatado que precisou de anos de terapia para a saúde mental. E os advogados de defesa do Diddy foram bem incisivos e fizeram várias perguntas para ela sobre isso. Tudo isso para tirar a credibilidade da Cassie e tentar pintar ela como uma pessoa mentalmente instável, para parecer que ela não tem boa memória, não lembra direito dos fatos e que poderia estar até mentindo. E fazer o júri acreditar na versão do Diddy. Mas a Cassie respondeu que se ela não tivesse sido tão brutalmente traumatizada pelo Diddy por todos esses anos, ela nunca nem teria precisado de tratamento para saúde mental. Os
Os advogados do Diddy usaram até o fato de que a Cassie foi depor grávida de 9 meses e pode ter o filho a qualquer momento para tentar encerrar logo a participação dela e acelerar o depoimento dela. A Cassie chegou a fazer um acordo com o Diddy extrajudicialmente antes do julgamento, onde ela recebeu 20 milhões de dólares para encerrar esse assunto. E a defesa do Diddy bateu muito nessa tecla, perguntando para Cassie por que ela foi depor se ela já tinha feito esse acordo. Mas aos prantos ela respondeu que se pudesse voltar no tempo e nunca ter sofrido tudo que ela sofreu com o Diddy por todos esses anos, ela já teria devolvido esse dinheiro. Dia 6. Aqui o negócio começou a esquentar porque finalmente o nome de alguns famosos de Hollywood começaram a ser citado e 3 novas vítimas foram depor. A primeira vítima que foi testemunhar foi a cantora Dawn Richard, que foi descoberta pelo Diddy em um reality show e foi agenciada pela gravadora dele. Ela confirmou muitas coisas que a Cassie já havia relatado e disse que viu várias vezes o Diddy agredindo ela, e que em uma das vezes ela viu o Diddy até mesmo arrastar a Cassie pelos cabelos escada abaixo. Ela relatou que a Cassie diversas vezes aparecia com o olho roxo e sempre tentava esconder usando maquiagem ou óculos de sol. A Dawn Richard levou até fotos para o tribunal onde mostrava ela, a Cassie e mais uma amiga usando óculos de sol. Elas estavam indo para um evento no Central Park e estavam usando esse óculos todo mundo para tentar ajudar a Cassie, apoiar ela e ajudar a esconder os hematomas no olho dela. Ela relatou que incentivava a Cassie por diversas vezes a se separar do Diddy, até que o Diddy descobriu e ameaçou ela. Ele falou que se ela continuasse insistindo na separação, alguma coisa de ruim ia acontecer com ela. O curioso é que pouco tempo depois a carreira dela decaiu. E o mais chocante é que ela relatou um episódio onde eles estavam em um restaurante com vários famosos na mesa. O Diddy e a Cassie começaram a discutir e durante isso o Diddy deu um soco tão forte no estômago da Cassie que ela chegou a se curvar para frente. Que isso já tinha acontecido tantas vezes em público que já era considerado comum. Nem a equipe de segurança fazia nada a respeito. E que nessa mesa os cantores Usher e Ne-Yo estavam presentes, viram tudo e não fizeram nada e nunca falaram sobre isso até hoje. Não dá pra afirmar até que ponto pelo menos o Usher é vítima ou cúmplice nessa história, né? Até porque tem toda aquela teoria de que ele também já foi uma das vítimas do Diddy. A segunda vítima muito importante que foi testemunhar é a Carey Morgan, que já foi melhor amiga da Cassie, elas chegaram a morar juntas. Ela afirmou que desde que a Cassie se casou com o Diddy, ela perdeu toda a sua confiança e chegou a perder o seu brilho. E que o Diddy era extremamente controlador e chegava até a ligar para Cassie 50 vezes seguidas para saber o tempo todo onde ela estava. Ela relatou um episódio onde o Diddy surtou porque a Cassie demorou no banheiro e chegou a espancar ela e arrastar ela pela casa até que ela ficasse desacordada em posição fetal, deitada no chão. E que uma vez a Cassie tinha brigado com o Diddy e chegou na casa onde elas moravam com o olho roxo. Alguns minutos depois, o Diddy chegou lá atrás dela, batendo na porta com um martelo. A Carey Morgan foi tentar defender a Cassie, mas o Diddy se enfureceu, pegou um cabide de madeira e atingiu a cabeça dela. Depois disso, a própria Cassie falou pra ela que o Diddy ofereceu 30 mil dólares pra ela ficar calada sobre essa história. E depois disso, elas cortaram relações e nunca mais se falaram. A terceira vítima a depor foi um ex-assistente pessoal do Diddy chamado David James. Ele relatou que já presenciou várias situações no mínimo suspeitas, mas que quando ele tentava perguntar, a própria equipe de segurança do Diddy falava para ele ficar quieto e ficar esperto e não fazer perguntas demais. Então a defesa do Diddy pediu para encerrar esse dia do julgamento mais cedo para eles se prepararem melhor. Dia 7, a mãe da Cassie Ventura foi depor e nesse dia até o nome do Barack Obama foi citado no tribunal. O ex-assistente do Diddy, David James, continuou seu depoimento e disse que ele era o responsável por organizar os quartos onde acontecia as freak-offs, que cada quarto tinha cerca de 40 frascos dos mais diversos tipos de drogas, analgésicos, sedativos e até Viagra. Durante a transcrição desse depoimento, houve uma grande polêmica envolvendo o nome do Barack Obama. O júri perguntou ao David James se tinha algum fornecedor que ajudava a conseguir essas substâncias ilícitas. Ele respondeu que tinha. E o júri perguntou, qual? E o ex-assistente respondeu, até mesmo o presidente Barack Obama. Muita gente achou que ele estava falando que o Barack Obama era quem ajudava a conseguir essas substâncias, mas na verdade ele estava falando qual tipo de droga eles usavam. Que é um tipo de comprimido que tem vários designers diferentes, a mais famosa é aquela do abacaxi, e que essa específica que eles usavam era um comprimido que tinha o rosto do Barack Obama desenhado. E lembra daquele relato onde a Cassie ficou trancada em um quarto de hotel por uma semana até sumirem todos os hematomas? O ex-assistente do Diddy confirmou que ela realmente estava lá e ele já chegou a ir lá levar comida para ela.
Ele também relatou que uma vez sumiu um relógio do Diddy e ele foi obrigado até mesmo a passar por um detector de mentiras do FBI. E que chegaram a invadir a casa dele e da namorada dele atrás desse relógio. E que ele decidiu largar esse emprego após um episódio onde o Diddy obrigou ele a dirigir até onde estava o rival do Diddy de muitos anos. O Diddy pediu para que o David James dirigisse um carro cheio de armas para ir até onde o local onde o Sugar Knight estava para ameaçar ele. E com ameaçar eu quero dizer atentado à vida dele, porque eles estavam cheios de armas. Perguntaram pro David James por que ele não disse não, e ele respondeu: quem diria não para alguém com um carro cheio de armas? Já o depoimento da mãe da Cassie Ventura, a Regina, foi bem rápido. Ela revelou que a filha realmente passava por um relacionamento abusivo e levou mais provas, mais prints, e-mails que provavam que ela vivia sendo constantemente ameaçada pelo Diddy. Ela também relatou que na época que teve aquele caso da Diddy com o Kid Cudi, que o Diddy surtou de ciúmes, ele extorquiu ela e pediu $20 mil para suprir os gastos que ele teria tido com a filha dela. Ela não tinha esse dinheiro, fez um empréstimo e acabou se endividando. E o mais curioso é que dias depois esse dinheiro foi devolvido para a conta dela, ou seja, era só mais uma tortura psicológica do Diddy. E o depoimento mais chocante do dia foi de um dançarino adulto, chamado Sheree Reyes, mas é conhecido como The Punisher. Ele falou que foi contratado para essas festas bizarras 12 vezes. Ele revelou que a Cassie era quem entrava em contato para contratar ele, o que condiz com as denúncias de que ela era obrigada a fazer muita coisa. Ele foi contratado achando que ia performar para um grupo de mulheres, mas chegando lá era apenas o Diddy e a Cassie. E ele relatou como foi uma dessas vezes. Quem abriu a porta para ele foi a Cassie, vestida num roupão e nada mais, usando uma peruca e com uma expressão vazia, de medo. Ele deveria criar uma cena utilizando aquele tão polêmico óleo de bebê e se dirigir somente a Cassie e não ao Diddy, que estava em outro quarto só assistindo tudo. E que só no final o Diddy apareceu sem roupa e usando apenas na cabeça um niqab, que é aquela parte da cabeça que é uma espécie de véu que as mulheres muçulmanas usam. Que bizarro. Dia 8. Esse foi o dia mais polêmico do julgamento, porque foram divulgadas todas as imagens de tudo que tinha na mansão do Diddy. O principal depoimento foi do Gerard Gannon, que era um agente especial de segurança que era o chefe da equipe responsável por invadir a mansão do Diddy no dia que ele foi preso. Ele levou várias fotos e afirmou que nesse dia o Diddy estava se preparando para mais uma freak off. Ele levou todas as fotos das evidências para o tribunal e eu vou mostrar todas aqui para vocês. Foi encontrada uma quantidade absurda de lubrificantes e óleo de bebê por toda a casa, até mesmo em banheiras e nas gavetas. Não me perguntem o porquê, mas junto com isso tinham até patos de borracha. Também tinham vários brinquedos e alguns itens meio suspeitos, como algemas e cordas. Uma quantidade absurda de salto altos e lingeries. E muitas armas de fogo com os números de série riscados, provavelmente para evitar rastros. A defesa do Diddy fez algumas perguntas para ele sobre isso e perguntaram se foi encontrado o DNA do Diddy nessas armas. E ele respondeu que não. A defesa então perguntou para esse agente de segurança o seguinte: você mora na Flórida, correto? Muita gente tem armas em casa, certo? Nessa hora o juiz interrompeu e falou para eles reformularem a pergunta. Então eles perguntaram: você tem armas em casa, certo? O Gerard Gannon respondeu que sim. Mas é claro, né? Afinal ele é um agente de segurança, então claro que ele vai ter armas em casa. Sinceramente tem que ser muito ingênuo e bobo para acreditar nessa estratégia dos advogados de defesa do Diddy para falar que as armas não eram dele. As armas que foram encontradas no quarto do Diddy. Também foi encontrada uma maleta cheia daquela erva verdinha, uma bota da Balenciaga com 3 celulares dentro e uma bolsa da Gucci. Sobre essa bolsa, a defesa do Diddy levou uma foto e mostrou somente para o júri e disse para eles não comentarem sobre nenhuma das pessoas que estavam nessa foto. Provavelmente alguns famosos. E um desses famosos muito provavelmente estava segurando essa bolsa e eles queriam provar que essa bolsa que estava cheia de substâncias ilegais não era do Diddy. Também foi encontrado aqueles cogumelos alucinógenos em formato de pílulas. O espelho do banheiro do Diddy tinha várias frases sem muito sentido escritas lá. E também foram reveladas fotos da Cassie Ventura machucada, que eu não vou colocar aqui por motivos óbvios. E o que chamou mais atenção foi uma quantidade absurda de substâncias ilícitas, como uma grande quantidade de clonazepam. E eu que tô muito obcecado por esse caso, fui pesquisar e prestem atenção, vejam se faz sentido. A defesa do Diddy afirmou que todo esse clonazepam não era dele, afinal estavam receitadas para um paciente de nome Frank Black, que não era o Diddy. O David James, aquele ex-assistente do Diddy, já revelou que ele usava um nome falso. E a própria Cassie Ventura, em seu depoimento,
depoimento já afirmou que o Diddy usava esse nome chamado Frank Black para encobrir os rastros. Mas observem essa numeração aqui do local de onde esse remédio veio. Eu fui pesquisar no Google Maps e bate certinho com essa clínica aqui. É um centro de medicina que tem um médico holístico. Guardem essa informação. Também foram vazados trechos de conversa entre um assistente do Diddy e aquela moça chamada Christina Coran, que eu já citei que era como se fosse uma assistente do mal que ajudava o Diddy a organizar essas coisas. Nessas mensagens fala que é para levar clonazepam para ele. E nos documentos oficiais do processo do Diddy fala que os responsáveis por conseguir essas substâncias ilegais eram um assistente junto com a ajuda de outra pessoa. E fala que o nome de uma das vítimas envolvidas é simplesmente um médico especialista em medicina holística. Ou seja, o que eu acho, o Diddy mandava o assistente dele ir lá nessa clínica conseguir esse remédio de forma ilegal no nome de Frank Black. Essa última parte é pesquisa minha, nada foi comprovado, mas me digam aí o que vocês acham nos comentários. Dia 9. Mais detalhes importantes foram revelados no depoimento do Kid Cudi, aquele rapper que se envolveu com a Cassie em uma época que ela tinha dado um tempo com o Diddy. Ele revelou um episódio onde ele recebeu uma ligação da Cassie Ventura às 5 da manhã, onde ela estava muito nervosa e abalada, falando que o Diddy descobriu todo esse envolvimento deles e obrigou ela a dar o endereço dele pro Diddy. Com isso, o Kid Cudi foi buscar a Cassie e levar ela para um hotel para ela ficar a salvo e fora do radar do Diddy. Chegando lá, eles receberam uma ligação da Capricorn Clark, que era uma assistente do Diddy que também trabalhava com o Kid Cudi. Ela estava aos prantos, chorando muito, nervosa, falando que o Diddy estava indo para casa do Kid Cudi. Então ele ligou pro Diddy e quando o Diddy atendeu o telefone, ele falou: "Já estou aqui na sua casa esperando por você." Quando o Kid Cudi voltou para casa, o Diddy não estava mais lá, mas ele percebeu que as câmeras de segurança haviam sido movidas de lugar e que estava tudo revirado, inclusive vários presentes que ele tinha comprado para a família porque era época de Natal, e que o cachorro dele estava machucado, trancado dentro do banheiro, muito nervoso e agitado. Depois disso ele terminou com a Cassie, mas meses depois ele estava na rua e recebeu uma ligação da babá dos cachorros dele falando que o carro dele estava pegando fogo. Cortaram o teto da Porsche dele e colocaram um coquetel Molotov dentro que incendiou e explodiu o carro. E agora que vem o mais bizarro disso tudo. Os advogados do Diddy tentaram afirmar que a Cassie era o motivo disso ter acontecido ou que ela mesma fez isso. Eles insistiram muito nesse fato de que a Cassie que forneceu o endereço do Kid Cudi pro Diddy. Perguntaram se ele tinha ficado muito bravo quando ele viu o carro pegando fogo e o Kid Cudi respondeu: "Que de pergunta é essa?" A defesa também perguntou se ele sabia que o DNA encontrado no carro era feminino e ele falou que não. Chegaram até a perguntar se no relacionamento dele com a Cassie eles faziam sexo. Ele respondeu que sim. E perguntaram se ele sabia se a Cassie ainda mantinha contato com o Diddy. Ele respondeu que não sabia. E a defesa do Diddy falou o seguinte: "Então ela mentiu e enganou você igual ela fez com o Diddy." O Kid Cudi ainda relatou que cerca de um ano depois ele marcou de se encontrar com o Diddy para eles resolverem essa história em um restaurante. E que quando ele chegou, o Diddy já estava no local e, segundo as palavras dele, em pé, olhando para a janela com as mãos para trás e com a cara de um super vilão da Marvel. Eles tentaram se resolver, o Diddy disse que a Cassie era dele, e o Kid Cudi disse que não sabia que eles ainda estavam envolvidos. Então ele foi perguntar pro Diddy sobre o episódio do carro, e o Diddy disse que não sabia do que ele estava falando. Nesse momento eles estavam de mãos dadas e o Kid Cudi se irritou e soltou a mão do Diddy. E o mais bizarro é que ele relatou que durante toda essa conversa o Diddy se manteve estranhamente calmo e chegou a oferecer um copo d'água para ele 2 vezes, e que ele não aceitou. Foi feita uma pausa no julgamento porque segunda-feira é feriado nacional nos Estados Unidos e ele vai voltar na terça-feira, dia 27. E assim que tiver mais atualizações, eu trago tudo aqui pra vocês.